com destaque de Brasília, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou por unanimidade o projeto de lei que prevê o fim da saidinha dos presos. A gente chama então o repórter André Anelli, da Capital Federal. André, bem-vindo, boa noite. Quais serão os próximos passos dessa tramitação? Uma proposta muito reivindicada nos últimos anos pela sociedade. Sim, Tiago, muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Além do próprio mérito do projeto de lei que acaba com a saidinha dos presos em feriados e datas comemorativas, a Comissão de Segurança do Senado aprovou um requerimento de urgência ao texto que ainda será analisado pelo plenário da Casa. Se esse requerimento for aprovado, o projeto vai ser votado direto no próprio plenário. Mas se o requerimento for rejeitado, a proposta segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça antes do plenário. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deve pautar para a sessão de amanhã a votação desse requerimento de urgência. O projeto de lei do fim da saidinha tramitava na Câmara dos Deputados desde 2013 e foi aprovado lá na Casa em agosto de 2022. Com a chegada aqui no Senado, o relator, senador Flávio Bolsonaro, acolheu uma emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, o parlamentar que propôs alterar o texto para permitir que presos saiam apenas para frequentar cursos supletivos profissionalizantes do ensino médio ou superior. Moro defendeu essa medida, que foi incluída e aprovada na Comissão de Segurança. Essa sim é uma atividade de ressocialização que tem um efeito, um impacto relevante, né, para que o preso seja preparado. Um dia vai ser extinta a sua pena e ele vai sair, para que ele seja preparado para retomar o convívio na sociedade. Então isso está sendo mantido porque o texto que veio da Câmara, a meu ver, inadvertidamente, acabou revogando essa possibilidade. Mas conversei, inclusive, com alguns autores do projeto da Câmara e nunca tinha sido a intenção deles. Essa proposta apresentada por Moro, que foi aceita por Flávio Bolsonaro, também estende a proibição do benefício da saidinha àqueles que cometeram crimes com violência ou grave ameaça. Atualmente, a legislação nega o benefício apenas aos que praticaram crime considerado hediondo, ou seja, essa saidinha fica proibida de forma mais ampla. Toda essa discussão em torno do direito voltou a ganhar força desde a morte de um policial militar no mês passado em Minas Gerais. O soldado foi baleado por um suspeito que estava justamente com o benefício da saidinha temporária. O relator aqui no Senado, Flávio Bolsonaro, ele anunciou que, caso a medida seja aprovada, vai levar o nome Sargento PM Dias, que foi então a vítima desse homicídio no mês passado. Em face do acolhimento da emenda número 2, estamos apresentando ao final emendas para ajustar a emenda do PL e de dar à lei que trata o presente PL o nome de Lei Sargento PM Dias, integrante da Polícia Militar de Minas Gerais, morto com 2 tiros a queima-roupa durante uma perseguição policial na capital mineira, sendo autor do crime um beneficiário do benefício da saída temporária. O projeto de lei ainda estabelece a necessidade de uma espécie de exame criminológico para que o preso consiga progressão do regime para semiaberto. O resultado desse teste deve indicar, por exemplo, que o preso vai se ajustar com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade a esse novo regime menos, então, invasivo ou menos exigente da parte da Justiça. O texto também cria novas situações em que a Justiça pode determinar a fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica. E com as mudanças que foram aceitas no Senado, principalmente aquelas relacionadas às emendas apresentadas pelo senador Sérgio Moro,
o projeto de lei ainda vai precisar passar novamente pela Câmara, então, para que tenha validade. Mesmo assim, com essa sinalização vinda da Comissão de Segurança aqui do Senado, a expectativa é que o projeto não tenha grande resistência. Tiago. É isso, a tramitação ainda será longa, a gente continua acompanhando com o André Anelli de Brasília e girando já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela aqui nos estúdios, boa noite, Dora, bem-vinda. E aquela história, né, a sinalização nesse momento em que o Brasil discute muito a segurança pública. Agora, não dá para não comentar Sérgio Moro ao lado de Flávio Bolsonaro e concordando, Dora, não se preocupe, todo mundo me chama de Vera. Não, todo mundo me chama de Vera, impressionante, não sei por quê. Mas boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, esse projeto finalmente andou diante da comoção provocada pela morte do policial e realmente foi aprovado por unanimidade, é uma vitória da oposição. E eu tenho a impressão que o governo não vai se esforçar para atrapalhar esse projeto. É claro que ainda tem a questão da urgência a ser examinada, é possível que haja outras propostas, tipo essa do senador Sérgio Moro, para criar outros casos, outras exceções em que é permitida a saída temporária, mas o governo realmente não vai eu acho que não vai se envolver, até porque nesse clima que a gente tem da questão da segurança pública colocada entre a maior preocupação da população, qualquer movimentação do governo que soe a alguma postura assim flexível diante da criminalidade é muito mal vista. Por isso que eu acho que esse projeto tem chance, sim, de caminhar e ser aprovado. Pois é, Vilela, quando o Congresso Nacional está disposto, a tramitação, mesmo que longa, deve caminhar, mas eu quero te perguntar em relação à própria área da justiça. É um avanço ou seria um retrocesso? Olha, Tiago, uma boa noite a você, a Dora e a todos que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan. Eu vejo como um avanço, por dois sentidos. Primeiro, nós temos um projeto que está há anos parado no Senado e que finalmente está andando. E aí eu retomo algo que eu tenho sempre frisado, seria fundamental termos um prazo máximo para a tramitação dos projetos, porque senão os projetos ficam engavetados por anos e anos a fio. O segundo ponto que eu vejo muito valioso é que a sociedade ela não suporta mais casos como esse recente agora do policial, mas diversos casos de presos que saem na saidinha e continuam praticando crimes. Isso é algo que afronta totalmente a legislação, afronta o Estado de Direito e faz com que a sociedade se sinta cada vez mais com medo desse tipo de situação. Então eu vejo que é uma medida muito valiosa, muito importante e que, independente de ser apoiada por oposição ou por situação, ela é uma medida de interesse da população brasileira.